aula é referente à segunda lista que eu passei para vocês na semana passada. E aí fiz o seguinte, eu separei essa aula em 3 vídeos diferentes. Um eu resolvo questões de hibridização, outro eu resolvo questões de geometria molecular, e um terceiro vídeo eu resolvo a última questão, que é uma questão que leva em conta hibridizações e geometrias que não são muito típicas, tá? Então separei uma aula só para esse vídeo. Vamos lá. A primeira questão do ITA, ele pergunta sobre a hibridização da molécula de metano, né? Ele quer saber qual tipo de ligação que ocorre entre os hidrogênios e o carbono hibridizado. A gente tem que levar em conta o seguinte: carbono tem 4 elétrons na última camada, e o que eu espero para a molécula de metano? Eu espero 4 ligações iguais. Então, para que serve a teoria da hibridização? Ela serve exatamente para isso. Eu quero explicar uma molécula formada por 4 ligações iguais. E como que eu consigo 4 ligações iguais? Hibridizando o orbital, o subnível S, com orbitais do subnível P. Então eu chego na hibridização sp3, onde eu tenho 4 orbitais iguais. Tendo 4 orbitais iguais, eu posso alocar esses 4 elétrons na última camada, um em cada orbital. Isso possibilita eu explicar, por exemplo, a formação dessa ligação covalente, onde eu tenho 4 ligações iguais, porque elas ocorrem no mesmo orbital sp3. Então, onde ocorre a ligação covalente? No subnível de maior energia, na camada de valência, nesse local de maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, cada orbital desse cabe um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Então, eu consigo formar 4 ligações iguais. Então, a resposta correta seriam 4 orbitais do tipo sp3. Ela mostra 2 orbitais referente a 2 átomos de carbono e ligações com o hidrogênio, tá? E aí faz especulações em relação a essa ligação que está acontecendo entre esses 2 átomos de carbono e entre esses 2 átomos de hidrogênio. Então, a primeira interpretação é o seguinte: independente da figura do orbital, o que eu estou enxergando? O carbono fazendo uma ligação com o hidrogênio e fazendo uma ligação com o carbono. Levando em conta que o carbono faz 4 ligações e ela já comprometeu uma ligação com o hidrogênio, ela tem que fazer 3 ligações com o outro carbono para conseguir estabilidade, né? Então, a primeira afirmativa é o seguinte: representa os orbitais das ligações da molécula de eteno. Eteno, ligação dupla. Não, né? Não seria o eteno. Eu preciso de uma ligação tripla para explicar a estabilidade desse carbono. Então, não é eteno. Na segunda afirmativa, ela fala o seguinte: representa os orbitais das ligações da molécula de etino. Etino, ligação tripla. Então, é isso, né? Quarta afirmação. Entre os átomos de carbono, existem uma ligação do tipo sp2 e sp2. Gente, se o carbono faz uma ligação tripla, certamente a hibridização é do tipo sp. Porque na hibridização sp, essa seria a hibridização sp, né, onde eu tenho só 2 orbitais. Lembra o seguinte, que a hibridização é a mistura de orbitais. Eu peguei um orbital s e um orbital p. No final eu tenho um híbrido com 2 orbitais, onde eu posso fazer 2 ligações. Uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com o outro carbono. O que sobra? Sobra 2 orbitais p que não foram hibridizados. Lembrando, o subnível P tem 3 orbitais. Um ele já comprometeu formando o orbital sp. Então sobra 2 orbitais p não hibridizados. Eu vou chamar esses orbitais p não hibridizados de ligação π. Então eu sei que 2 ligações são π. Aonde que eu vou ver essas ligações π?
nos orbitais p que não forem hibridizados, tá? Uma ligação sigma carbono-carbono, a ligação sigma ela sempre ocorre no orbital hibridizado. Então, uma ligação sigma carbono-carbono. E mais duas ligações sigmas carbono-hidrogênio. Então, duas ligações sigmas carbono-hidrogênio. Então, qual o tipo de hibridização na ligação carbono-carbono? sp-sp. Então, essa é falsa. A segunda, ele fala numa ligação do tipo sp-sp e duas ligações do tipo p. É isso, né? Uma ligação sp-sp, os dois carbonos hibridizados, e dois orbitais p que não foram hibridizados, que eu chamei de orbitais π. Verdadeiro. A geometria molecular é linear? Sim, né? O ângulo de ligação entre o carbono, o hidrogênio, o carbono é um ângulo de 180 graus. Então, realmente é uma geometria do tipo linear. A ligação entre o átomo de carbono e o hidrogênio é do tipo sp2s. Na verdade, sp com mais o orbital do hidrogênio, que é um orbital do tipo s. Então, a última afirmativa é falsa. Esse tipo de questão, ele quer saber o somatório das afirmativas corretas. Então, 2 mais 8, 10, com mais 16, 26, seria o somatório das afirmativas corretas. 3 da Mackenzie é uma questão simples, mas eu acho ela bem bacana, porque ela mostra uma evolução em relação ao conhecimento científico que começou lá com Kekulé, onde Kekulé não tinha nem ideia sobre a existência do elétron. Ele propõe uma estrutura para o benzeno sem ter esse conhecimento e propõe uma estrutura para o benzeno onde ele não tem uma estrutura fixa. Ele não consegue explicar o que, mas ele pensa numa estrutura não fixa. Mais tarde, a mecânica quântica, quando oportuniza o entendimento dos orbitais híbridos, por exemplo, ou a teoria do orbital molecular, a gente consegue compreender que, na verdade, os elétrons do benzeno não ficam situados numa ligação fixa, mas existe uma nuvem eletrônica onde os elétrons ficam em ressonância em torno desse anel benzênico. E essa questão fala que foi possível, no ano de 2009, fotografar o pentaceno, que seriam 5 anéis aromáticos interligados, e comprovando aquilo que a mecânica quântica havia proposto em termos de estrutura desses elétrons, e provando aquilo que o Kekulé falou quando o modelo atômico em vigor ainda era o modelo atômico de Dalton. Então é uma evolução brilhante de Kekulé, mecânica quântica, até essa possibilidade da fotografia eletrônica do pentaceno. Tá? Então, a respeito do pentaceno, ele faz algumas afirmativas e pede para a gente analisar quais são as corretas. Então, é uma molécula que apresenta cadeia carbônica aromática polinuclear. Então, o pentaceno, ele tem 5 anéis aromáticos, então realmente é uma cadeia carbônica aromática polinuclear. Ele tem mais de um núcleo interligado, mais de um núcleo aromático interligado. Então, verdadeiro. Ele fala que a fórmula molecular do pentaceno é C22H14. Galera, é só contar, né? Em relação aos carbonos. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, realmente, 22 átomos de carbono. Em relação ao hidrogênio, a gente tem que levar em conta o seguinte. Aqui eu peguei só um anel aromático, só o benzeno. Para cada carbono eu tenho um hidrogênio, porque no benzeno eu tenho intercalados ligações duplas e ligações simples.
Então o carbono já se compromete com 3 ligações carbono-carbono, uma dupla e uma simples. Então sobra um hidrogênio para estabilizar esse carbono. Então no benzeno, para cada carbono, um hidrogênio. O que acontece? Eu vou fundir esses núcleos, essas moléculas de benzeno. Para fundir, eu vou ter que ligar carbono-carbono. Para ligar carbono-carbono, eu vou ter que remover 2 hidrogênios, um de cada anel aromático. Então, na ligação entre os átomos de carbono, formando esse anel polinucleado, eu não tenho átomos de hidrogênio. Então, onde eu vou encontrar átomos de hidrogênio? Onde não tiver ligação carbono-carbono, tá? Formando esse anel polinucleado. Então, contando: um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. Então, realmente, a fórmula molecular é C22H14. O pentaceno poderá ser utilizado na indústria eletrônica. O texto fala sobre isso, né? O texto lá na frente ele fala que essa molécula ele é um semicondutor de corrente elétrica. Como que eu posso entender essa semicondução de corrente elétrica? Cada carbono ele tem uma hibridização do tipo sp2. Se olhar, olha, cada carbono faz uma ligação dupla. Então todo carbono é sp2. Sendo sp2, significa que cada carbono tem um orbital p não hibridizado. Esse orbital p não hibridizado é um orbital de maior energia. Sendo o orbital de maior energia, os elétrons desses orbitais p não hibridizados, ele tem liberdade para circular dentro do anel, explicando a questão da ressonância. Essa ligação dupla ela fica intercalando. Então não existe nem essa estrutura, nem essa estrutura. Existe um híbrido de ressonância entre os dois anéis aromáticos. Então isso favorece a condutividade desses elétrons. Então realmente o pentaceno ele pode ser utilizado na indústria eletrônica como um semicondutor de corrente elétrica. Os átomos de carbono na estrutura acima possuem hibridização do tipo sp3? Não. A gente viu que a hibridização é do tipo sp2. Então, as alternativas corretas é 1, 2 e 3. Na última de hibridização, vale a penúltima, né? A última eu vou fazer um vídeo separado. Então, essa questão, uma questão clássica, caiu no Enem ano retrasado, ela faz perguntas referentes à hibridização das formas alotrópicas do carbono. Então, o que são formas alotrópicas? Eu tenho carbono e o carbono ele pode formar materiais diferentes. Nesse caso, o carbono vai formar materiais diferentes por conta do tipo de conexão carbono-carbono. Tá? Então, para melhorar, o que eu fiz? Eu peguei uma outra forma de representar o diamante e o grafite. Eu achei o desenho que a questão coloca um pouco complicado. Então, dessa forma a gente consegue enxergar melhor. O que eu vejo no carbono, no diamante de cara? O diamante ele tem, por exemplo, esse carbono, ele faz 4 conexões carbono-carbono e 4 conexões iguais. E esse carbono está no meio de uma geometria tetraédrica. Então, qual o tipo de hibridização que eu tenho 4 conexões iguais? sp3. E também ela vai também explicar o porquê dessa geometria tetraédrica. E o porquê que o diamante ele tem uma estrutura tão rígida, tão dura. Por que o diamante ele consegue, o mineral consegue riscar qualquer outro material? Porque ele tem hibridização do tipo sp3 e na hibridização do tipo sp3 ele tem 4 ligações sigmas que são ligações fortes. O que eu enxergo no grafite? Eu tenho essas fatias de hexágonos. Nessas fatias de hexágono, o carbono ele tem que fazer, por exemplo, esse carbono ele faz 1, 2,
3 ligações carbono-carbono. Qual é a hibridização que eu preciso de 3 ligações iguais? sp2. Então, o carbono no grafite ele tem uma hibridização do tipo sp2. E aonde que está o orbital P não hibridizado? Conectando os átomos de carbono entre essas fatias. Então aqui eu tenho o orbital P não hibridizado. E eu consigo explicar, por exemplo, por que o grafite ele não tem uma estrutura rígida igual ao diamante. Por que o grafite ele se desfaz quando eu passo no papel, por exemplo? Porque esse orbital P não hibridizado, ele é um orbital de maior energia, então de menor interação carbono-carbono, a ligação é mais fraca, então é essa ligação que quebra quando eu passo no papel. E também explica o motivo do grafite ele ser um bom condutor de corrente elétrica. Como esse orbital P ele tem uma energia maior, então esse elétron está mais disponível. Então vamos lá. Na primeira afirmativa eu falo o seguinte: grafite que apresenta carbono com hibridização sp3. Não, o grafite é sp2 e o grafite conduz corrente elétrica. Item B. Os átomos de carbono possuem o mesmo tipo de hibridização no diamante e no grafite. A gente viu que não. Os átomos de carbono no diamante estão separados por um ângulo de 180 graus. Não, né? Eu tenho um ângulo, eu tenho a formação desses hexágonos. Os átomos de carbono possuem hibridização sp2 no diamante. Não, é sp3. O diamante possui átomos de carbono com hibridização do tipo sp3. Então, essa é a alternativa correta.